Fala pessoal, tudo bem? Hoje no Fatos Curiosos vamos falar sobre um lugar que já foi um dos mais misteriosos do mundo, mas que hoje vem tendo seus mistérios revelados. Estamos falando, logicamente, do Stonehenge. Vamos contar as principais curiosidades da arqueologia a respeito deste lugar, falar a respeito das lendas que circulam a respeito, além de outras curiosidades interessantes sobre um dos lugares mais místicos de toda a Grã-Bretanha. Antes de começarmos, porém, você já sabe o que tem que fazer. Curta o nosso vídeo, assine o nosso canal caso você ainda não o tenha feito, já acione o sininho para ficar sabendo de todas as novidades sobre os vídeos. Vamos lá? Stonehenge é um monumento arqueológico extremamente antigo. Na verdade, é quase possível dizer que o Stonehenge é composto de 3 movimentos circulares concêntricos. Esses 3 monumentos são a vala externa, onde no centro havia um banco de pedra e um altear de madeira, que é tido como o mais antigo dos monumentos. Depois disso, foram feitos 2 círculos de pedras azuis, que eram tidas como curativas na época. Hoje em dia, essas pedras nem mais existem em sua plenitude, pois foram remidas, em sua maioria, na 3ª fase da construção. Na 2ª fase da construção, ainda foram trazidos os megalitos, mas eles estavam colocados deitados, sem serem erguidos, o que só foi feito na 3ª fase da reconstrução. Nessa fase final, o Stonehenge ganha sua face atual, ou seja, como se gerações fossem construindo de forma conjunta o que temos hoje, embora isso também signifique, talvez, que ele tenha sido uma ressignificação. Vamos apontar quais são as referências mais comuns das pessoas em relação a esse monumento e o que se sabe a esse respeito no momento. Muitos dizem que os celtas construíram o Stonehenge. Isso não é verdade, nem mesmo a última parte do monumento foi construída pelos membros das tribos indo-europeias que hoje convencionamos chamar de celtas, pelo menos não aqueles onde os druidas eram parte da cultura. Quando os druidas começaram a praticar a sua arte na Grã-Bretanha, a construção do Stonehenge já havia sido concluída há quase 1000 anos. O Stonehenge era um lugar de adoração? Essa parte é bem imprecisa, já que, como comentamos, o lugar foi usado por milhares de anos, talvez com propósitos diferentes. Dizia-se, por exemplo, que o Stonehenge era um local de sacrifício pela alta quantidade de fósseis de ossadas encontradas. Acontece que, atualmente, os estudos apontam muito mais para que esse local fosse algum tipo de casa de cura ou centro de conhecimento e que as pessoas enterradas próximas ou até dentro das terras do monumento eram as pessoas que não conseguiram ser salvas pelos sábios, ou então os próprios sábios, que alimentariam a terra com sua sabedoria. Não é possível concluir sobre uma coisa ou outra, já que não existem registros sobre o uso do Stonehenge. Algo que podemos inferir sem sombra de dúvidas é que o Stonehenge foi construído de forma a permitir que a luz solar do solstício do verão e do equinócio do inverno penetrassem, o que faz com que ele pudesse ser usado como observatório e calendário ancestral. Existem, porém, citações arqueológicas de que os druidas tivessem utilizado o Stonehenge em outras construções dos povos anteriores como parte de seus ritos, especialmente porque depois de uma casa de cura, existe a possibilidade de que ele também fosse um tipo de cemitério. Outro aspecto que faz com que o Stonehenge se torne extremamente curioso é o fato de povos tão antigos terem conseguido construir algo tão grandioso. O mais incrível a respeito do Stonehenge é que as pedras foram organizadas de forma parecida com o que ocorre com as construções de madeira em civilizações como o Japão e outras. Foram feitos encaixes e sulcos para que as pedras horizontais e verticais se encaixassem perfeitamente. Além disso, se descobriu que as grandes pedras foram movimentadas por cerca de 25 quilômetros, enquanto algumas fontes dizem que é possível que as pedras
pedras azuis tenham vindo de mais longe, cerca de 250 quilômetros, mas esses dados são incertos. Ao contrário do que se acreditava anteriormente, foi trabalhoso, mas relativamente simples aos construtores originais trazerem as pedras por esses 25 quilômetros. O Museu do Stonehenge costuma mostrar uma simulação de como essas etapas funcionam e que é possível mover pedras grandes e pesadas de um local ao outro, com troncos e cordas. Isso serviu para desmontar totalmente a antiga teoria, relatório de que homens do Paleolítico haviam recebido ajuda de alienígenas para construir algo dessa magnitude. Interessante também é perceber que o alinhamento com solstícios e equinócios não é exclusivo do Stonehenge. Muitas outras construções pelo mundo têm a mesma capacidade, demonstrando que os antigos tinham tanto conhecimento de astronomia que chega a ser algo impressionante para nós. O mais intrigante é que cada vez mais você chega à conclusão de que, a não ser que sejam encontrados vestígios escritos muito completos a respeito desse local em algum outro lugar, dificilmente teremos todas as respostas que queremos a respeito de seus usos. Isso porque, até o presente momento, tudo o que temos são provas arqueológicas que apontam as possibilidades mais plausíveis dentre uma série de possibilidades. Tanto que antes os fósseis encontrados aqui eram vistos como sacrifício. Hoje já se acredita que sejam mortos enterrados em um antiquíssimo cemitério ou ainda que eram literalmente os ossos do ofício de uma casa de cura. Além disso, especialmente quando falamos nas tribos que hoje chamamos de celtas, existe uma dificuldade muito grande em identificar todas as questões culturais relacionadas, simplesmente porque esse povo era muito mais versado em tradições orais do que em tradições escritas, sendo inclusive dentro de sua religião. Uma das maiores tradições aos iniciados era a memorização dos textos sagrados e das histórias dos deuses por meio de canções e histórias. Tudo para que o conhecimento não caísse em mãos erradas, pois os livros podem ser roubados e destruídos, mas a memória é o cofre mais seguro onde o conhecimento pode estar. A teoria do que sabemos a respeito das antigas tribos indo-europeias celtas é por meio dos relatos romanos gregos, povos com costume de escrita e geração de documentos muito maior. Gostaram desse conteúdo? Esperamos que sim, pois ele foi muito divertido de desenvolver. Até a próxima!